Caros alunos, bem-vindos à última atividade do nosso tópico sobre populações. Na primeira parte discutimos parâmetros populacionais, na segunda parte conversamos sobre crescimento exponencial, na terceira analisamos o crescimento logístico e vamos agora conversar sobre aplicações. Vamos conversar sobre exploração de populações, sobre exploração de recursos biológicos, sobre controle de danos causados por populações e sobre populações humanas. Começamos conversando sobre extrativismo. O extrativismo é uma atividade socioeconômica muito importante. Existem muitos recursos biológicos, às vezes chamados de recursos florestais não madeireiros, que são muito importantes economicamente ou para comunidades locais. Pensem no pinhão, aqui no sul do Brasil, por exemplo. O pinhão é encontrado no comércio, é um produto regional, socialmente muito valorizado, vendido nos mercados. Não se plantam pinheiros para essa finalidade. O pinhão que é comercializado é obtido de extrativismo. A mesma coisa com a seiva, com a produção de borracha a partir de seringueiras. A mesma coisa com diversos tipos de frutos e outros produtos que são extraídos diretamente para fins comerciais. E além, é claro, do mais importante dos produtos de origem biológica explorados através de extrativismo, que é a madeira. Embora exista a madeira plantada e ela seja utilizada para diversas finalidades, a madeira com origem no extrativismo é a de melhor qualidade e é a única que é utilizada para uma infinidade de utilidades, como construção de instrumentos musicais, como a construção de móveis, de aberturas, várias outras aplicações em marcenaria e carpintaria. E além dos produtos vegetais, existem também os produtos animais originados no extrativismo. A proteína com origem no extrativismo é uma fonte essencial em muitas comunidades. Isso é muito tradicional e muito importante, particularmente no continente africano, mas também para muitas comunidades tradicionais na América Latina e em outros continentes. O extrativismo de espécies silvestres, o manejo de populações silvestres pode também ser uma atividade de lazer, uma atividade de lazer tradicional em muitas sociedades. E aqui no Brasil existe uma rede de reservas extrativistas criadas com a finalidade específica de garantir a comunidades locais, especialmente comunidades tradicionais, que elas tenham acesso a recursos biológicos que são essenciais para a sua reprodução cultural e para a manutenção do seu modo de vida. Por outro lado, o extrativismo, em alguns casos, está relacionado à sobreexploração e então o esgotamento desse recurso e eventualmente a ameaça de extinção das espécies que estão sendo exploradas. Em alguns casos elas estão sujeitas a tráfico também. Então esse é o caso dos pangolins, agora relacionados com a epidemia de SARS-CoV-2, e a maior parte dos pangolins são extraídos diretamente na natureza. Muitos deles são comercializados de forma ilegal, exportados de forma ilegal para a China, e isso coloca em ameaça algumas populações de pangolins. Esse é o caso do palmito, sobre o qual a gente já teve a oportunidade de conversar rapidamente em outros momentos aqui dessa nossa atividade sobre populações. E o palmito hoje é explorado de forma clandestina, e isso agrega uma ameaça à sobrevivência do palmito em função da perda e fragmentação de hábitats. Isso envolve o tráfico de fauna, que é o terceiro tráfico em volume de recursos globalmente, perdendo para o tráfico de armas e de drogas. E enfim, a exploração de recursos biológicos é muito importante socialmente, e esse é mais um motivo para que esse extrativismo seja feito de forma sustentável. Como nós podemos tornar esse extrativismo sustentável? Bom, baleias já foram colocadas várias espécies de baleias
já foram colocadas nas listas de espécies ameaçadas por excesso de exploração para fins comerciais. Hoje a maior parte dos países criou regulações impedindo a exploração de baleias, mas o fato é que a indústria baleeira entrou em colapso pelo esgotamento da sua própria base material. Elas esgotaram os recursos que sustentavam a própria atividade. E a sobreexploração e o esgotamento de recursos, embora tenha se tornado um problema enorme, gigantesco na sociedade moderna, ele não é exclusivo das sociedades modernas. Ele acontece e aconteceu em várias outras sociedades de vários tempos. A megafauna aqui da América do Sul, como as preguiças gigantes que ocuparam grande parte do nosso território, foram extintas em parte pela sobreexploração, por comunidades humanas que tinham uma tecnologia bastante primitiva e um tamanho populacional infinitamente menor ao de hoje. Mesmo assim, eles foram capazes de sobreexplorar e esgotar alguns recursos. Então, isso tudo reforça a ideia de que o extrativismo ele tem limites, e o extrativismo, para que se mantenha de forma sustentável, precisa respeitar os limites de exploração das populações. Aqui nós temos mais um exemplo de sobreexploração de recursos, bastante discutida na literatura, o declínio recente na produção pesqueira global. Lembrando que a maior parte dos peixes que são colocados no mercado global de frutos do mar tem origem no extrativismo, embora a piscicultura venha crescendo em importância. E já se começa a discutir a possibilidade de esgotamento, de esvaziamento dos oceanos. Está claro que diversos estoques pesqueiros estão declinando, alguns já desapareceram, algumas espécies já estão saindo do mercado global. E, bom, será que essa foi a curva? Certamente a produção pesqueira cresceu exponencialmente, então logisticamente por um período, e qual será agora a tendência futura? E numa situação oposta, existem aquelas populações das quais nós não extraímos recursos, nós não consideramos essas populações de um modo geral como benéficas. Pelo contrário, elas são frequentemente consideradas, se não por toda a população, por alguns setores, como espécies indesejadas. Frequentemente elas são indesejadas porque são muito abundantes, e nesse caso o nosso interesse não é em manter esses estoques, mas é pelo contrário reduzir a abundância dessas populações e dessa forma reduzir os danos. Isso vale para as populações de ervas que invadem as áreas de cultivo. Então veja bem, não são espécies daninhas, são populações que em um determinado momento estão envolvidas em um problema de ordem econômica para produtores, ou dos gafanhotos, que também eventualmente essas populações explodem numericamente e acabam causando danos, ou roedores, que são um problema em todas as áreas urbanas e existem em muitos lugares, e muitas pessoas tomam atitudes em relação ao controle. Isso vale no caso das espécies exóticas invasoras, sejam javalis nesse caso, sejam pinos exóticos, como aqui nesse caso, que uma vez introduzidos acabam se expandindo e acabam causando danos econômicos e ambientais. Em todos esses casos, nós podemos estar interessados não em preservar, não em manter esses estoques, esses recursos, mas ao contrário, em reduzir a abundância dessas populações e reduzir os seus danos. Como isso pode ser possível? Bom, qual é o princípio da exploração sustentável? E depois vamos ver o princípio do controle. O princípio da exploração sustentável é explorar o rendimento e preservar o capital. Qual é o princípio do controle de danos? É que a taxa de remoção deve ser superior à taxa de crescimento. Em ambos os casos, nós podemos examinar esses dois princípios, seja o nosso interesse um ou outro, a partir da mesma curva de crescimento logístico e de rendimento máximo sustentado, que nós já conversamos na atividade anterior. Então veja bem, nós sabemos que se uma população apresenta um crescimento logístico, o máximo rendimento
encontra-se quando o tamanho populacional é a metade do tamanho máximo possível. Bom, o que nós sabemos? Que se uma população se encontra no tamanho máximo possível, a sua taxa de crescimento é zero, ela parou de crescer, ela está no tamanho máximo. Então, se nós quisermos obter um rendimento desta população, a primeira ação é reduzir o seu tamanho e, desta forma, estimular a taxa de crescimento populacional a um valor positivo. Então, todo esta quantidade de indivíduos que essa população produzir, ela poderá ser colhida de forma sustentável. Lembrando que o rendimento máximo é obtido aqui. Bom, explorar uma população nesse rendimento máximo é sempre arriscado. Por quê? Porque nós sabemos que o ambiente flutua, a capacidade de carga flutua, existem variações que não são denso-dependentes e a que essa população também está sujeita. Então, explorar nesse ponto significa um risco enorme de, numa situação de ambiente desfavorável, essa população declinar em direção à extinção. Então, bom, conforme a população, conforme a taxa de crescimento, conforme o cenário socioambiental e uma série de outros fatores, o melhor rendimento vai ser obtido em algum ponto acima deste valor K sobre 2 e abaixo desse valor de K. Agora, se o nosso interesse é o contrário, controlar danos, então o que nós temos que lembrar é que no modelo de crescimento logístico, a taxa de crescimento é máxima aqui no começo e ela vai progressivamente diminuindo à medida que a população cresce. E a redução da taxa de crescimento é linear, ou seja, sempre que nós reduzimos o tamanho da população, nós, ao mesmo tempo, aumentamos a taxa de crescimento. A remoção, para que ela seja capaz de reduzir progressivamente o tamanho da população, ela precisa ser sempre superior à taxa de crescimento. Então, a remoção necessária para reduzir a população, quando ela é muito numerosa, é uma remoção pequena, é uma taxa de remoção pequena. Mas à medida que a população vai se reduzindo, a taxa de remoção precisa aumentar. Vai chegar um ponto em que a taxa de remoção vai implicar um custo de remoção acima do dano que essa população eventualmente esteja causando, e essa remoção vai se tornar antieconômica. Em alguns casos, qualquer controle de dano pode ser antieconômico. Se é muito difícil ter uma taxa de remoção suficientemente grande, por se tratar, por exemplo, de uma população que tem uma taxa de crescimento muito elevada. E por que as populações que nós temos interesse em explorar têm um limite de exploração sustentável limitado e eventualmente declinam por sobreexploração e acabam sendo expostas a uma situação de tráfego? E por que algumas populações se tornam muito abundantes e acabam causando danos ou sendo percebidas como daninhas? Bom, a tendência geral é de que as populações que nós temos interesse em explorar tenham taxas de crescimento baixas, enquanto que as populações que se tornam problemas são as de espécies que têm altas taxas de crescimento intrínseco. E é por isso que elas crescem de forma rápida e é difícil controlar, e pelo motivo inverso, por isso que existem limites estreitos para a exploração sustentável daquelas espécies, como madeira, por exemplo, né? Espécies de grande porte que têm uma taxa de crescimento baixa. Bom, uma vez que uma população esteja sendo explorada, que esteja sendo manejada, seja para fins de controle, seja para fins de obtenção de um rendimento, ela talvez tenha uma dinâmica desse tipo. Existe aqui uma operação de remoção para fins de rendimento, para fins de controle, e a população então declina. Ao declinar, nós estimulamos a taxa de crescimento. Ela então
cresce novamente em direção a cá e é novamente explorada. Bom, se nós mantivermos essa população dentro desta faixa, nós vamos obter o máximo rendimento, já que o mínimo rendimento é obtido nas duas situações de população no tamanho K e população no tamanho inicial. E se nós estamos interessados em controle, alguma posição aqui no meio seja talvez o ponto de custo-efetividade possível do controle dessa população, já que à medida que ela diminui de tamanho, fica mais difícil localizar os indivíduos e controlar os indivíduos, o custo do controle se eleva muito e a taxa de crescimento e, portanto, a taxa de remoção se elevam muito. Bom, espécies com uma taxa intrínseca de crescimento elevada, bom, são aquelas que permitem um rendimento sustentável mais elevado. Se uma espécie possui uma taxa intrínseca de crescimento baixa, o rendimento sustentável possível de se obter dela também vai ser um rendimento baixo. E o inverso para as situações de controle de danos. É mais fácil controlar danos de uma espécie que tem uma pequena taxa de crescimento do que controlar danos de uma espécie, de uma população com uma taxa intrínseca de crescimento elevada. Nesse gráfico nós visualizamos mais diretamente essa relação entre o rendimento decrescente com a densidade e o esforço crescente com a densidade. O que nós temos aqui é para uma situação de controle de búfalos na Austrália, que o custo do controle aumenta exponencialmente à medida que a densidade vai diminuindo. Isso mesmo considerando que a taxa de crescimento da população diminua linearmente à medida que a densidade aumenta. Mas por que o custo aumenta exponencialmente se a taxa de crescimento diminui linearmente? Bom, porque à medida que a densidade diminui, o custo per capita de controle também aumenta, fica mais difícil localizar e abater esses indivíduos restantes. Como último tópico dessa nossa reflexão sobre aplicações a partir da dinâmica das populações, vamos conversar sobre as populações humanas. A espécie humana moderna surgiu talvez há uns 500 mil anos atrás, embora há cerca de 2 milhões de anos atrás a maior parte das características modernas já estivessem presentes, e a nossa subespécie evoluiu nos últimos 50 mil anos. O que aconteceu nesses últimos 50 mil anos? Nós já vimos esta figura ou outras parecidas com ela em outras atividades relacionadas a esse tópico. A população humana nos últimos 10 mil anos apresentou um crescimento que é exponencial. Se existe uma coisa que nós já sabemos sobre crescimentos exponenciais, é que eles só são possíveis por curtos períodos de tempo. Imaginar que uma população vai crescer de forma exponencial infinitamente é uma situação totalmente irrealista. Essa inflexão no crescimento das populações humanas aconteceu especialmente a partir da primeira revolução industrial e no pós-guerra. Por que isso aconteceu aqui e a população começou a explodir? Bom, nós mudamos a capacidade de carga do planeta. De que forma mudamos a capacidade de carga do planeta? Nós aumentamos a disponibilidade de energia para as populações humanas. Primeiro descobrimos o carvão, depois o petróleo, e essas fontes adicionais de energia permitiram que nós obtivéssemos uma série de recursos que antes não estavam acessíveis. E a tecnologia permitiu que nós transformássemos em recursos uma série
de elementos, de componentes dos ecossistemas, da biosfera, que até então não eram recursos. O urânio não era um recurso, não tinha nenhuma utilidade, não era um recurso para a espécie humana antes da segunda revolução industrial. Agora ele é um recurso. Então nós mudamos a capacidade de carga do planeta, ampliando os recursos que nós temos à disposição, ampliando o tipo de recursos que nós somos capazes de utilizar e ampliando a quantidade de energia que nós temos disponível para nossas atividades. Bom, será que essa ampliação da capacidade de carga do planeta é capaz de se manter? Que nós vamos continuar sendo capazes de seguir ampliando a capacidade de carga do planeta e assim sustentar crescimentos adicionais da população? Ou será que a população humana será forçada a buscar um equilíbrio logístico ou segundo algum outro modelo? Será que nós encontraremos uma capacidade de carga do planeta? Existe uma capacidade de carga? Bom, a resposta à pergunta se existe uma capacidade de carga já está dada. Não existe uma única capacidade de carga. Por quê? A capacidade de carga está relacionada com a disponibilidade de recursos. E os seres humanos têm a capacidade de criar recursos. Essa está aí a nossa diferença em relação a outras espécies. Bom, se a população humana continuar crescendo exponencialmente, tenderá ao infinito. Isso certamente não será possível. Quais são as tendências, então? Aqui nós temos as projeções mais recentes de tendências de crescimento da população humana. Observem que a partir de 1950, então agora nós estamos olhando uma escala de tempo muito mais estreita, nós começamos a perceber aqui sinais de um comportamento logístico das populações humanas. O que tem aqui são 3 cenários possíveis para o futuro. Então, um cenário claramente logístico, um cenário aqui de crescimento linear e um cenário intermediário, que também é logístico, embora com uma taxa superior a essa. Bom, desde que gráficos como esse, projeções como essa passaram a ser feitos, alguma coisa entre as projeções baixa e média começaram a se confirmar. Então, o mais provável é que a tendência do tamanho da população planetária humana siga alguma coisa aqui um valor aqui nesse intervalo. Bom, para discutir com mais profundidade a capacidade de carga humana do planeta, levando em conta as peculiaridades da espécie humana, nós precisamos ir além desta aula introdutória, e a proposta é que nós discutamos esse artigo em particular, e fica o convite para quem não vai participar desta atividade presencial que busque o acesso a esse artigo e faça a sua reflexão. Esse artigo vai nos ajudar a refletir sobre essas 2 perguntas colocadas aqui em cima. Quantas pessoas, afinal de contas, cabem no planeta? E qual o futuro da população humana? Nós já desenvolvemos aqui nessas atividades vários elementos sobre dinâmica de populações que vão nos ajudar a compreender esse artigo e imaginar cenários possíveis. Era isso que nós tínhamos para essa última atividade do nosso tópico de populações. Quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos aqui? A primeira delas, que a exploração de populações silvestres, ela é uma atividade socioeconomicamente importante, mas que, por outro lado, muitas populações que nós temos interesse em explorar estão sendo exploradas de forma insustentável e algumas de forma ilegal, colocando a exploração de recursos como uma das causas da perda da biodiversidade. E por outro lado, que existem outras populações, em geral populações abundantes ou de espécies que são consideradas indesejadas e que causam danos que são socioeconomicamente importantes. E, bom, discutimos que o princípio da exploração sustentável é explorar o rendimento e preservar o capital. E existe uma condição ótima para isso. O rendimento máximo de uma população é obtido no tamanho K/2.
Mas esse rendimento é arriscado. Por quê? Porque a capacidade de carga varia, ela não é constante. O rendimento ele é proporcional à taxa intrínseca de crescimento. Populações ou espécies que apresentam taxas intrínsecas de crescimento baixa permitem baixo rendimento. As que permitem um melhor rendimento são as que apresentam uma taxa intrínseca de crescimento elevada. Ao contrário, o princípio do controle de danos é a capacidade de se produzir uma taxa de remoção que seja superior à taxa de crescimento populacional. E é isso que dificulta o controle daquelas espécies que têm taxas intrínsecas de crescimento elevadas. O esforço do controle ele aumenta exponencialmente com a redução da densidade. Essa é a tendência. E, finalmente, sobre populações humanas, que a população humana global ela aumentou exponencialmente, especialmente a partir da primeira revolução industrial, graças ao aumento na disponibilidade de recursos obtidas pelos avanços tecnológicos. E que a população humana ela tende a se estabilizar nas próximas décadas. Bom, essas eram as mensagens para esse nosso último tópico. Fica mais a pergunta do que uma resposta sobre o futuro das populações humanas. O futuro das populações humanas dependem das decisões que nós tomarmos daqui para frente sobre a demanda e o compartilhamento dos recursos do planeta. E é isso que nós precisamos discutir de forma mais aprofundada. Esse foi o nosso tópico sobre populações. Espero que tenham gostado e aproveitado e até a próxima atividade.